Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, a liturgia fala para gente que crer no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, amando-nos mutuamente a partir do exemplo que o Senhor nos deixou, é a condição de observância do seu mandamento. Então, acolhamos esse ensinamento com generosidade e celebremos a liturgia com fé. Então, a primeira leitura está em 1 João capítulo 3, versículo 22, 22 a 24 e depois o capítulo 4, versículo 1 a 6. 1 João capítulo 3, versículo 22 a 24 e depois o capítulo 4, versículo 1 a 6. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemos pelo Espírito que ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Ouviste dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo, pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, a primeira leitura de hoje, da primeira carta de São João, apresenta-nos o mandamento do Pai Celeste, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. O seguimento a Deus necessita da observância desse mandamento, que nos faz permanecer com o Senhor e o Senhor permanecer conosco. Parece que sob a comunidade pairavam outras vozes que o autor sagrado chama de anticristo. Por isso, estabelece-se um critério para saber se alguma realidade vem ou não de Deus. Professar a fé em Jesus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 4, versículo 12 a 17, depois o versículo 23 a 25. Mateus capítulo 4, versículo 12 a 17, depois o versículo 23 a 25. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Então, no Evangelho de hoje, estamos diante do início da pregação do Senhor. Ele mesmo afirma: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A manifestação de Jesus nos insere diante da proximidade do reino, que adquire duas dimensões: já e ainda não. O reino é já, pois se inicia com o advento do ministério de Jesus. Contudo, ele também é ainda não, pois não se realizou em plenitude. Fato este que acontecerá na vinda gloriosa do Senhor, na qual seremos salvos em seu amor e em sua misericórdia. Então é preciso, por meio da conversão, acolher generosamente a Cristo, nosso Senhor,
e Salvador. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.